E aí, gente, da Ciência aqui. Essa é a aula 21 do nosso curso sobre filosofia platônica. Hoje a gente vai falar sobre o Lax, que é um diálogo menor, sobre a natureza da coragem, né? E coragem, em grego, é um termo chamado andreia, né? Então, no resumo, vai dizer que, em grego, o termo desse diálogo é andreia, literalmente masculinidade, uma qualidade pessoal de amplo escopo, abrangendo todos os tipos de liderança, coisas relacionadas à guerra, né? Mas não só à guerra, mas também a questões do cotidiano. A única conotação especial de proeza militar torna a palavra coragem uma tradução adequada, até mesmo inevitável, mas o seu âmbito é mais amplo. Então, uma coisa que é importante, seja na palavra sofrosune, que é temperança, ou na palavra eudaimonia, a de Aristóteles, em Ética Nicômaco, né, que é felicidade, que a gente tem que entender que a palavra em si não é o suficiente pra gente entender o significado. A gente tem que entender o que ela significa de fato e o que significou anteriormente, pra gente entender qual é a evolução dela ao longo do tempo, né? A origem da palavra, depois é etimologia, depois o que vem disso, né? Então, as outras duas partes da discussão são filhos idosos, estadistas e generais, como Lisímaco, filho de Aristides, o Justo, um líder famoso durante a Guerra Persa, e Melésias, filho de Tucídides. Filho de Melésias, um dos principais oponentes iniciais de Péricles em sua política de expansão imperial, né? Então, a gente tá falando de pessoas altamente da elite, né? Daquela região. Da elite da Grécia, né? Enfim. Aí vai ser dito aqui, mas os homens que praticam essa arte parecem ser os que têm mais sorte nela. Por exemplo, este mesmo Estesilau, a quem você e eu testemunhamos dando uma demonstração numa multidão, eu ouvi uma vez em circunstâncias bastante diferentes de uma guerra real, dando uma demonstração muito melhor contra a sua vontade, né? Então, o grande ponto que também a gente já vê em outros diálogos platônicos, com Sócrates falando sobre o que é coragem, é que coragem normalmente é algo que não existe na ausência de medo, né? Que é o termo phobos, em grego, que a gente vai ver posteriormente. Então não existe coragem, no sentido socrático, né? Você pode discordar, mas eu creio que nesse ponto ele tá correto. Então, phobos, eu acho que eu acertei. Depois eu vou ver se eu acertei direitinho, mas acho que não é Y, não. Acho que o também, mas... Phobos significa medo. Então, sem você ter phobos, se você ter... vem a palavra de fobia, né? E sem você ter medo, você realmente não tem coragem. Se alguém não tem medo, alguém tem razões para não ter medo. Então não tem como o ato que a pessoa tá performando naquela situação, não necessariamente somente na guerra. Vai ter exemplos como, por exemplo, numa doença, pode ser num momento em relação a. Eu poderia aplicar, né, pra um momento de negócios, de repente, né? Então você tem a coragem de ir contra alguém numa empresa que tá dando uma ideia que, na verdade, vai ser ruim no futuro. Você poderia perder sua vaga por conta disso, sua posição. E tem em todo tipo de meio, escola, faculdade, trabalho, pode ver esse termo podendo ser usado, o termo Andréia. Ainda assim, eu ansiava por isso desde a minha juventude, mas eu não tinha dinheiro para dar aos sofistas, né, Sócrates dizendo, que eram os únicos que afirmavam ser capazes de fazer um homem culto, né. Então Sócrates está falando que ele não tinha grana para aprender com aqueles que cobravam um valor enorme para ensinar virtude política, né. Ele teve que descobrir por si mesmo, também com outros. É, ele teve sim alguns tutores, né? Tutores não no sentido grego, né? Mas professores, né, que ensinaram. Parmênides, um exemplo. Mas o grande ponto, ele quer dizer uma coisa com relação à biografia de Sócrates, né? Ele não era alguém da elite, inicialmente. Mas se tornou. Não da elite rica, né? Mas da elite entre os, entre aspas, acadêmicos, né? Talvez não um ponto de vista acadêmico, normalmente, que alguém tem, né? Ponto de vista fazer parte de uma instituição, mas do ponto de vista de ser alguém considerado sábio, da maioria, né? No geral.
Então não comecemos imediatamente, ao melhor dos homens, com a investigação de toda a virtude, que é a arete. A gente já viu constantemente aqui nessas aulas. Então, a arete com tal aqui é virtude. Isso talvez seja uma tarefa muito grande, mas vejamos primeiro se tem conhecimento suficiente de uma parte. É provável que a investigação fique mais fácil para nós, né? Então esse termo arete vai ser importante, porque ele vai encompassar a coragem, em que a coragem vai ser, na verdade, parte da virtude como um todo. Então, continuando, a gente vai ver aqui. Então, Laques, começamos por dizer que coragem, André, o que é, né? Depois disso, iremos investigar de que formas poderia ser acrescentado aos jovens, né? Porque é um tema, por exemplo, em relação a ensinar os mais novos, né? Não só que a coragem, mas o que a virtude e coisas nesse sentido no geral. Ética, né, e moral. Na medida em que essa adição pode ser feita por meio de ocupações e estudos. Mas tente dizer o que eu pergunto, ou seja, o que é coragem ou o termo Andréia, né? Ora, quero dizer da mesma forma, como dizem que os citas, né? Skitai. Skitai. Lutam tanto recuando quanto perseguindo. Então imagino que Romero esteja elogiando os cavalos hippos, né? Em grego. Do termo hipocampo, por exemplo, tem o termo hippo, né? De Enéas, Aneioi, quando diz que eles sabem como perseguir e voar rapidamente de um lado para o outro. Ele elogia o próprio Enéas por seu conhecimento do medo, e o chamando de conselheiro do medo, ou Mestora Oboio. Então, você acha que, por exemplo, numa guerra, um soldado corajoso, ele vai que nem louco? Ou ele vai de forma controlada, né? É uma forma de se pensar aqui. Coragem é, numa guerra, por exemplo, é você que nem um idiota no meio das tropas enfileiradas, ou isso seria burrice, né? Então, é óbvio que coragem não é você fazer algo que é simplesmente idiota, né? Não é você ir ao perigo diretamente, né? Não, até quem já assistiu o Rei Leão, né? Tem uma parte, por exemplo, que o próprio Mufasa ensina isso pro Simba, né? Que ele só é corajoso quando precisa ser, no caso, Mufasa, né? E é um ensino correto. O, a coragem é o que você faz em certos momentos. Esse é o ponto dessa obra, né? É, porque coragem não tá sozinha como um conceito, como uma ideia, né? Uma forma. Tem todo outros temas que estão associados a uma pessoa que no momento certo vai ser corajosa. Em que a presença do medo, ela é o phobos, né? Ela é constante nisso. Não existe coragem sem o medo. Se alguém agir de certa forma sem medo, não existe coragem nesse caso. Então, quanto mais medo alguém ter, e mesmo assim conseguir fazer tal ação, seja qual for qual contexto, né? A pessoa foi mais corajosa. Então, tem essa relação socrática entre medo e coragem entre Phobos, né, e Andréia, né? E aí, ele vai citar aqui, eu queria incluir não apenas aqueles que são corajosos na guerra, mas também aqueles que são bravos nos perigos do mar, por exemplo, né? Aqueles que demonstram coragem na doença, na pobreza e nos assuntos do Estado, né? Um político, por exemplo, que está passando por uma crise, se ele falar certas coisas, ele pode ser preso. E aí ele fala mesmo assim. Então, ele foi corajoso por quê? Porque ele sabe, tá com medo que o que vai acontecer com ele. E mesmo assim ele fala. Então, tem pessoas que falam no contexto político coisas que sabem que vai atrapalhar elas. Pode até tirar a vida delas ou a liberdade, né? E isso também é uma forma de coragem, né? Uma forma de coragem política, né? De falar o que você pensa, tomara que certo, né? Porque alguém ser eliminado, por exemplo, por falar uma besteira é pior, né? Enfim. Então eu queria incluir não apenas aqueles que são corajosos diante da dor e do medo phobos, né? Então ele vai dizer, bem, acho que eu entendo. E o homem, Aner, né? Me parece do ok. Lembrando que antropos também é homem, né? Mas aqui é outro termo. E me parece, eu gosto de trazer esse termo do ok,
que ele lembra do docetismo, né? Que é parecer. Que é uma heresia, né? Docética. Do século 2, 3 depois de Cristo, né? Que era uma heresia que usava esse termo, né? Docetismo. Parece que João, o apóstolo, falou muito contra essa doutrina. Enfim, que falava que Jesus só aparecia ser de carne e osso, né? Isso do ok, né? Era usado. Então era uma heresia, né? E, por exemplo, primeira João já quebra essa heresia na hora. Ele já disse que aquele que vimos, aquele que ouvimos e tocamos na palavra da vida, né? Então, docetismo é uma heresia, obviamente. E é o termo do ok, né? Por isso que eu trouxe aqui. Está dizendo que coragem, Andrea, nesse contexto, com a adição do new, é uma espécie de sabedoria, Sofia, né? Agora, pensa agora, né? Você concorda com isso? A coragem é um tipo de sabedoria? Ou é uma coisa inata do ser humano? Eu lembro de uma vez que eu era pequena, né? E tinha uma quadra. Sempre joguei bola lá toda a minha infância e adolescência. E do lado tinha tipo como se fosse um fosso. Parecia um fosso, mas é como se fosse uma passagem. Eu não sei exatamente por que tinha aquela passagem, mas não sei se na hora de fazer a quadra teve que fazer aquela passagem pra correr água. Tinha. Quando chovia, né? Tinha um ralo ali e eu acho que escorria por ali a água, né? Pra não inundar a quadra, né? E escorria por aquele fosso. Tinha muito rato naquele fosso. Toda hora a gente via rato ali, né? E minha bola caiu ali. No fosso, eu era pequena, né? E aí. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pegar a bola naquele lugar. Algumas vezes eu já fui, né? E eu fiquei com medo, cara. Eu não conseguia me mexer. Fiquei paralisado, né? Primeira vez que eu fiquei paralisado. Porque tava noite, né? Tava escuro e eu sabia que tinha um monte de rato ali, né? Então eu meio que. Naquele momento, quando eu era criança, né? Fiquei com medo. Era só eu ir pela grade, né? Mas mesmo assim. Outra vez, anos depois, teve uma vez que a bola ficou presa lá no topo da quadra. E aí eu subi até o topo da quadra, que era bem grande, né? Se eu caísse de lá ia dar muito ruim. Porque tinha arame farpado atrás. Então eu perdi o medo, né? Mas é uma coisa que é uma experiência, que nem retórica, né? Que a gente viu na outra aula, né? Você não tem experiências práticas, né? Não é ler livros, é tipo uma coisa prática, né? Em momentos que você vai ter essa questão, né? Por exemplo também prático. Eu dava aula de inglês, e aí eu tava voltando de noite da aula, e eu comecei a ouvir uns barulhos. Uns barulhos. Pensei que era escapamento de moto, né? Ah, moto dando pitaco, né? Quando eu vi não era. Eram os caras tentando assaltar uma pizzaria. Aí eu corri pra trás, cara, não sou idiota. E aí eu tava bem perto dos caras, que eu acho que revidaram, né? Aí os dois lados estavam. Um tava se defendendo, né? E o outro tava só. Na verdade, saindo praticamente já, né? Mas atirando. E obviamente fiquei com medo, cara. E aí eu corri pra trás, né? Depois esperei um pouco, passei por lá, tava fechada a pizzaria. Aí, onde a polícia começou a chegar, né? Foi algo barulhento, né? Então, obviamente, chegou rápido. E é esse tipo de situação que faz uma pessoa ir aprendendo a não ter medo em outras situações, né? Então, é uma coisa que é mais prática, né? Então, por exemplo, alguém numa guerra, obviamente, no começo vai ser muito mais amedrontado, né? Do que uma pessoa que já está com experiência de anos, né? Então, um soldado que de fato vai em guerras, né? Não que fica capinando mato, mas participou de guerras constantemente e que tem experiência, ele já está mais capaz de controlar o medo em diversas situações, né? Então, só que não na guerra, né? E nem nessas situações que eu falei. Tem outros tipos de situações. Por exemplo, o medo de falar em público. É um medo. É um phobos. O medo de aranhas. É um tipo de fobia conhecido. O medo de certos tipos de insetos, animais. Então tem diversos tipos de medos. E a coragem é enfrentar o medo. É isso que é a visão socrática, né?
Então lá que você vai dizer, pelo amor de Deus, você fala bem, Sócrates, temos uma resposta honesta a isso, Niquia. Se você diz que essas feras são selvagens, que todos nós admitimos serem corajosas, são mais sábias do que nós nesses aspectos, ou se você usa por a visão geral. Primeiro, perdão por a Deus por usar o nome dele em vão, só tô citando aqui o que tá dizendo, né? Mas o grande ponto aqui é essa questão se, por exemplo, a gente pode considerar, do ponto de vista de psicologia, eu curto muito psicologia de animais, é um tema muito mais difícil do que psicologia humana. Então, estudar psicologia humana, neurociência humana, é difícil, é um tema complexo. Mas quando você vai para animal, cara, é outro nível. Por exemplo, estudar cérebro de insetos. Insetos, por exemplo, tem uma coisa chamada protocérebro, e uma coisa chamada corpos cogumelosos, né? Ou mushroom bodies, que é com relação à memória em insetos. Abelhas, tipos de insetos no geral. Então, e é um tema muito difícil, cara. É um tema que, como você tem milhares e milhares de espécies que têm questões homólogas parecidas, por exemplo, corpos cogumelosos para memória é comum em diversos tipos de insetos, porém você tem coisas que não são homólogas, né, que são diferentes. E isso vai para peixes, você vai para felinos, você vai para mamíferos no geral, você vai para aves. É muito mais difícil do que psicologia ou neurociência humana. Que você está lidando com vários tipos de animais, são diferentes, comportamentos diferentes. Tem questões homólogas com relação a neurotransmissores e a questões genéticas, mas o grande ponto é que existe neurociência animal e é um tema relevante. É um tema muito interessante também, que é muito mais difícil. Então eu creio que sim, em vários aspectos comportamentais, os animais têm coragem e podem ter medo também. Experimenta um cachorro na rua, você dá um chega pra lá pra ele vai sentir medo. É normal, cara. É uma coisa que você verifica rapidamente, porque são seres conscientes. Seres conscientes, eles vão ter aspectos de medo, vão ter aspectos de alguns serem mais corajosos do que outros. Então, tem, por exemplo, questões de alfa e beta em primatas, por exemplo, e ratos. Você tem do tipo alfa que são mais corajosos, né? Aí tem questões genéticas e comportamentais que podem levar um animal nesse contexto específico pra ser um alfa ou não, ou um beta, né? E é uma coisa muito prática, na verdade. Mas o grande ponto é que, mesmo em animais, a gente vê isso sim. Para mais corajosos que seres humanos, não necessariamente. E não é uma coragem tão complexa quanto a humana, talvez. Em que você tem um raciocínio lógico mais elevado em relação aos animais, obviamente, né? Então, as razões são mais, talvez, complexas. Computacionalmente, se a gente falar sobre teoria da informação, né? É uma coisa de neurociência. Só que você vai dizer, e você também fala das mesmas partes que eu, além da coragem, Andréia, chama a temperança, o Frozone, que a gente viu em Carmides, a justiça de Kaiosune, umas palavras usadas na Bíblia, e tudo mais desse tipo das partes da virtude, não é mesmo? Então, aqui, Sócrates une a coragem com diversas outras qualidades humanas e com virtude. Virtude sendo a parte principal. Então, você tem aqui, por exemplo, a arete, a arete. E aí, vamos pegar de outra cor, né? Senão fica zoado. Vou pegar de azul. Vou pegar só Frozone. Então, ó, é Sigma aqui. Só Pro com um Sigma. Zu, né. Vamos arrumar meu nu aqui. Então essa é a temperança. Ou só temp. Aquela é a virtude. Aí em vermelho. E aí em verde eu vou colocar aqui a de Kaiosune. É justiça, né?
de Caio Yosune. E aqui a gente vai ter, vou colocar em outra cor, em um amarelo, a Andrea. Que no caso é a nossa coragem, né? Opa. Bem simples. Você tem uma categoria que envolve várias. Aí você pode colocar outras, né? Além de justiça, temperança, coragem, você pode ter características da virtude em relação à benignidade, bondade, agaton no caso, né? Ágape, que é amor, enfim. Ou você poderia pôr amor como a acima da virtude, né? Então acima da virtude teria o ágape, do ponto de vista bíblico. Enfim, você poderia ir para várias linhas de raciocínio. Finge que eu fiz um eta certo, tá? Você pode ir para várias linhas de raciocínio. Mas o grande ponto é que esses três estão dentro da virtude. E do ponto de vista bíblico, eu creio que o ágape é acima. O amor não fingido, né? De 1 Coríntios 13. Creio que é o 1 Coríntios 13. Ela. De quase música, o poema de Paulo, né? Em relação ao amor como a maior da. A coisa mais principal com relação ao ser humano. Em questão da virtude em si, porque, no caso, a generalização da virtude é o amor ao seu próximo, né? A Deus primeiro, antes de todas as coisas, amar a Deus de todo o seu alma, corpo e espírito, e o segundo mandamento, semelhante a esse, é amar o seu próximo como a si mesmo. Então, essas duas leis, elas, vamos supor aqui, primeira e segunda lei. Então, você tem que amar a Deus. Vou pôr aqui Theos, com o nome da sacra para ficar mais simples. Theos, Deus, amar a Deus e o seu próximo, caso outros seres humanos, né? Então, eu vou pôr aqui antropos. Não é só semelhante, né? Simples. Então, essa é a forma. Só que ele põe a virtude como principal. Esse é o ponto. Mas a minha visão, o ágape é superior. Como termo, tá? E agora aparece a segunda visão, que é a coragem, Andréia. É o conhecimento, episteme, então é um tipo de conhecimento. Não apenas do medo, da esperança, na sua opinião. Seria o conhecimento praticamente de bens e males juntos. Então, vamos supor agora. A gente tá dialogando aqui com eles, vamos supor. Você concorda com isso? Que coragem é um conhecimento? É um conhecimento prático, né? Que você vai aprendendo pela experiência. Então você tem coragem. Você não tem coragem de falar em público. É uma coisa que você aprende na experiência, né? Tem que apresentar um trabalho. Na escola, você vai perdendo o medo. Vai caindo. Quanto mais você vai é, treinando e se esforçando. Demóstenes tinha esse medo, por exemplo. E ele melhorou treinando. Ele se isolou, né? Falavam que ele cantava poesias nos montes, enfim. Ele treinava retórica contra as forças dos mares, né? Demóstenes. E no fim ele aprendeu e conseguiu. Mesmo sendo gago, conseguiu melhorar a sua dicção. O grande ponto é que, assim como a retórica é um conhecimento prático, que você tem que cultivar, eu creio que a coragem é uma coisa que cultiva, né? Porque eu creio que, principalmente, tem pessoas que têm coragem de um ponto de vista ruim também. Então, diferente da virtude em si, eu creio que a coragem ela pode ser usada pro mal. É o termo adikia no grego, né? Esse foi o pior alfa que eu fiz na minha vida. Esse foi pior, mas adikia. Mal, né? O kakia, enfim. Alguém pode usar o mal, por exemplo, pra não ter medo de ferir alguém, ou de mentir, ou medo de fazer um crime, enfim. Então eu creio que essa também seria uma forma de coragem. Uma coragem maligna, né? Uma coragem pra fazer o mal.
Talvez você poderia até divergir entre dois tipos de coragem, né? Uma coragem que ela é temperada, né? Entre aspas. Tem temperança, tem sofrozone. E tem virtude. Então, uma coragem temperada com virtude, né? É diferente de uma temperada com uma visão ruim, né? Então eu creio que tem dois tipos de coragem, né? Eu creio que o soldado do lado mal, por exemplo, ou em qualquer contexto, ele pode ter coragem pra algo que é ruim e o termo tem que ser usado esse, né? Que de fato é coragem também. Porque por um lado ruim. Então, é um tipo diferente, né, de coragem. Do ponto de vista maligno, né? Você considera que a falta de temperança, sofrosune, justiça de Kaiosune e santidade, osso, ótetos, e parece que é usado biblicamente também, ao homem que é o único, que tem capacidade de lidar com deuses e homens, de prover a si mesmo de coisas boas por meio de conhecimento, de como se associar corretamente a eles. Então ele tá falando que a virtude, obviamente, é uma coisa em relação ao que, como a gente se comporta com os outros. Então a gente não é justo só com nós mesmos, né? Tem que ser justo com os outros. Temperado em relação, ter temperança em relação aos outros. Enfim, amar a Deus primeiramente e depois o próximo, né? Como a gente viu, então, não é em relação a nós mesmos, né? Aos outros. Virtude tem a ver com isso. Então a coragem também tem a ver com isso também, em certos contextos. Então, eu concordo se Sócrates está realmente disposto a assumir a supervisão. Aqui falando sobre ensinar os mais novos, né, dos meninos, então procure mais ninguém. Aí vai falar que, mas Sócrates, veja se Sócrates estaria disposto a ouvi-lo, de ensinar aí outras pessoas nessa questão, né, os mais jovens, né. E esse ponto é interessante, porque mostra o contrário do que acusam ele na apologia. Sócrates perverter a juventude, pelo contrário, ele estava ensinando a juventude a ser melhor, né. Não concordo em todos os pontos, mas no geral, ele era um dos mais sensatos, embora não exaustivamente, da maioria ali dos filósofos, né, e sofistas que tinham no meio dele, né? Ele não sendo um, pelo que parece. Mas o grande ponto era discutir exatamente o que significa esse termo, coragem, né, Andréia? Então, Laques é um texto pequeno, é muito interessante, tem alguns pontos linguisticamente que são interessantes, e é um dos aspectos da virtude. Então, esse tema sai no contexto de moral e ética. E é muito importante filosoficamente, e muito importante para direito. Para nossas vidas também, né? Para quem estuda teologia, esses termos, eles são importantes. Tem ligações que podem ser feitas somente no termo coragem. Por exemplo, a coragem dos valentes de Davi, né? Os três principais dos 30 eram um exército de elite ali do reino davídico. Os caras eram malucos, mano. Tem um exemplo lá de um cara que ele enfrentou 600 homens com uma lança. Tem outro exemplo de um cara que lutou na neve com um leão. Dos três maiores, né? Tem os nomes certinhos. Tem o Ishibao Takemonita, por exemplo, é um deles. Então, tinha os três principais dos 30. Os 30 eram valentes, né? Os valentes de Davi. Creio que segundo Samuel, que cita eles, é o primeiro. E, cara, é muito interessante. Tem várias passagens bíblicas com relação à coragem. Então, o próprio, a passagem de Daniel em relação à fornalha ardente, né? Que Nabucodonosor joga lá os amigos de Daniel no fogo, né? O Daniel não tava porque ele era um sátrapa, né? Do rei. Ele não precisava se ajoelhar a imagem, pelo que parece. Provavelmente, né? Mas os três, eles estavam lá, né? Mesaque, Daniel e Abednego. Eu tô errando, algum nome, né? Tô tentando citar de cor. Mas no fim, eles tiveram coragem, cara. Ó, a gente não vai se ajoelhar essa estátua imunda sua. A gente só ajoelha a Deus. Pode jogar nós na fornalha, a gente não tá nem aí. Se Deus não salvar, ok. Se não salvar, tá nem aí. Que a gente não vai fazer o que você tá mandando. Isso que é coragem. Em meio a um poder político,
É um dos maiores da história, né? Ele tá falando do Império Babilônico, né? A gente viu em outras aulas que era bem grande. Não como o Medo-Persa, mas ele era extremamente grande. E na época era a maior potência do mundo. Então, a pessoa mais poderosa, o ser humano mais poderoso no mundo, ao poder que Deus deu a ele, né? Temporariamente, simplesmente agiu contra eles e eles não tiveram medo, né? Eu creio que essa é uma forma de coragem que a gente vê na Bíblia constantemente, né? Exemplos inúmeros, né? Então, eu acho. Até nos principais. O termo é martírio, né? Mas os mártires, né? Na igreja também a gente vê isso permeando toda a história dos mártires até a vinda de Constantino, né? Igrejas sendo queimadas, pessoas sendo presas, a perseguição de Marco Aurélio, Diocleciano, do próprio Nero. Então, a gente vê passagens sobre também é, medo, né? Os discípulos fugindo quando Jesus é preso, ou o próprio Pedro negando o Senhor 3 vezes, com medo de ser preso também. Então, eu creio que é um termo, coragem, né? Andréia, nesse contexto grego, que é muito importante, sim, do ponto de vista teológico, e a gente tá vendo aqui a questão da morfologia, também etimologia, né? O que significa esse termo, né? Muitos dos livros de Platão têm a ver com etimologia. Mas etimologia não é só saber o significado da palavra. É perscrutar o significado da palavra, né? É entender e tentar gerar, não gerar o significado que não é da palavra, né? Mas tentar ir além do que a palavra diz, ou do que ela quer dizer. Mas dentro do contexto dela, assim, semântico. Da intenção dela em si, socialmente. E do ponto de vista, acho que é teleológico, né? Do fim da palavra, né? Diversos contextos, né? Mas enfim, era isso. Até a próxima.